Agora sim, pessoal. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? À sétima webconferência da Unidade Curricular de Gestão de Auditorias da Qualidade. Então, aí já estamos encaminhando, né, bem para o final da unidade curricular, onde nós vamos ter 10 aulas, né? Então, nós já estamos na sétima, temos mais 3, né? A oitava, a nona e a última, tá? Hoje nós vamos falar de iniciar, né, a aula falando aí de coordenação de equipe, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de coordenação de equipe, né, a gente entende que ela é bastante necessária para que possa ter aí um maior controle, uma maior efetividade de todas as pessoas que estão envolvidas naquela auditoria em específico, né? Logicamente, desde antes de a auditoria acontecer. Então é a partir dessa organização e dessa definição de papéis, né, o que cada um vai fazer na auditoria, que a gente cria essa coordenação de equipe meio que ao natural ali. Então essa tomada de decisão sobre as funções e a autonomia deve ser realizada pelo líder da auditoria ou alguma outra pessoa ali que esteja responsável por isso. Mas dentro de uma auditoria existem aí vários e vários detalhes e várias situações muito mais simples, né, que alguns membros que podem ter ali uma certa experiência consigam resolver por si só, sem precisar consultar ali o seu superior. Em algumas auditorias, né, assim como em qualquer outro tipo de negócio, é extremamente essencial que as equipes elas sejam coordenadas, porque é a partir dessa coordenação das equipes que a gente consegue definir a função e a hierarquia que vai ser seguida durante todo o período dessa auditoria, ok? Então, a partir dessas coordenadas iniciais, todas as pessoas que estão envolvidas na auditoria elas conseguem, né? Elas conseguem vislumbrar isso, né? Que é o quê? Identificar a sua própria posição em relação à avaliação de auditoria que vai ser realizada, né? E a partir disso, consegue, da sua forma, desempenhar a sua atividade com uma maior liberdade, podendo tomar as suas próprias decisões e assumir alguns posicionamentos que vão auxiliar, né, na auditoria. Então, antes de a gente definir quais atividades ou quais processos serão avaliados em uma auditoria, é necessário uma maior atenção quanto às funções e às responsabilidades que estão envolvidas naquela auditoria. Por quê? Porque essas funções elas estarão, né, diretamente relacionadas com as dinâmicas da execução da auditoria, de um jeito que a gente consiga assegurar a eficácia dos resultados que a gente vai obter com o processo de monitoramento estratégico que é realizado nesse patamar da auditoria. Então é muito necessário que a gente se atente à articulação das funções e responsabilidades que sejam pertinentes, né, do gestor de programas de auditoria barra coordenador do sistema de gestão e também dos guias da auditoria, ok? Então, funções, né, como a do coordenador do sistema de gestão e a de guias, né, não estão ali diretamente relacionado à operalização das auditorias. No caso, pessoal, de auditorias internas, geralmente todas essas funções pertencem, obviamente, né, ao quadro efetivo da empresa, né? Ou seja, todas essas funções são de alguns funcionários da empresa porque a auditoria é interna, tá? E no caso de auditorias externas, somente o coordenador do sistema de gestão ou alguns auditores que sejam determinados pelo auditor líder tem essa autonomia para tomar algumas decisões durante a avaliação. Embora, pessoal, a gente não considere formalmente como membros da equipe de auditoria, o coordenador do sistema de gestão da empresa e o guia da empresa são pessoas extremamente importantes durante a auditoria e para a gente conseguir dar esse andamento. O primeiro, né, que é o coordenador, apresenta a importância estratégica da empresa e o segundo, que é o guia, apresenta o operacional da empresa, tá?
Então, o gestor ou o coordenador, né, aí depende de como a empresa nomeia, de um programa de auditorias, ele é usualmente o coordenador de um ou mais sistemas de gestão. Então, um indivíduo sênior do quadro funcional da organização, que pode vir a acumular outras responsabilidades, como diretor, gerente, coordenação, e isso vai depender da empresa, tá? Uma ou mais pessoas também podem estar recebendo essa função de coordenador do programa de auditorias. Quando a gente tem empresas de grande porte, né, que tem um processo bastante complexo, ou um setor de atividade impactante e um elevado número de funcionários, a gente pode ter a tendência, né, de definir uma estrutura de coordenação do tipo guarda-chuva, aonde a gente tem, né, uma coordenação geral do sistema de gestão, que é a ponta do guarda-chuva, e várias outras subcoordenações que estão embaixo daqueles guarda-chuvas, né, como, por exemplo, uma subcoordenação de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança operacional, de segurança alimentar e outras subcoordenações. No caso da organização, no caso de empresas menores, como micro, pequena e média empresas, que são menos complexas, geralmente um único indivíduo pode ser responsável pela coordenação, né, de um ou de mais subsistemas, ok? E aí, quais são as atribuições mais relevantes do gestor do programa de auditoria, tá? O que ele vai fazer? Ele vai elaborar ou vai coordenar a elaboração, implantação e atualização do plano anual de auditoria e o seu programa, bem como os procedimentos que estão associados a isso, definir objetivos e critérios de auditoria, monitorar a eficiência e a adequação do plano anual de auditoria e seu programa com relação à questão operacional, orçamentária e administrativa, vai assegurar que os recursos humanos e financeiros estejam disponíveis para a implementação do plano anual e o programa de auditoria, vai orientar e acompanhar a realização das auditorias constantes do plano anual de auditorias, vai avaliar continuamente a adequação desses planos de auditoria no sentido de simplificá-los e vai trabalhar com objetividade e adequação à evolução do processo de auditoria. Também vai encaminhar periodicamente para a alta administração o relatório das atividades que foram desenvolvidas, né? Elaborar e implantar programas de capacitação dos auditores, né? Auditores internos, no caso. Vai efetuar a avaliação da capacitação dos auditores que estejam sob a sua responsabilidade ou vai coordenar esse processo. Vai realizar, juntamente com a alta administração, a análise crítica do programa de auditoria, propondo, quando ele achar pertinente, algumas medidas preventivas ou medidas corretivas com relação de implantação de plano anual de auditorias e vai realizar análise crítica dos relatórios de auditoria, sempre viabilizando a implementação das medidas de ação corretiva e preventiva e também acompanhando a evolução ao longo do tempo, ok? E aí, pessoal, como um cargo de coordenador, não vai ter só flores, né? Quais são os riscos que o coordenador corre, né? Quais são os riscos que ele está envolvido, né? Primeiro, quanto ao planejamento, né? Então, ele pode ter ali uma falha em estabelecer os objetivos pertinentes da auditoria. Ele também pode estar correndo um risco em determinar a abrangência do programa de auditoria, né? Então, dizer quais são os setores que precisam ou que vão ser auditados. Ele também corre o risco quanto a recursos, né? Onde ele pode alocar tempo suficiente para desenvolver o programa de auditoria ou tempo insuficiente para fazer esse programa de auditoria. Ele corre risco quanto à seleção da equipe de auditoria. Então, ele pode selecionar membros que possam contribuir com conhecimentos técnicos ou não. E quanto à implementação, então, a utilização de um novo modelo de comunicação durante a auditoria pode ser que venha a afetar o resultado final, né? Então, são alguns riscos aí que o coordenador pode estar correndo, né? Tem mais, como registros e controles que podem ter uma falha em proteger de forma adequada os registros de auditoria, né, para poder demonstrar a eficácia desse programa de auditoria. E a gente também pode ter um problema com monitoramento, análise crítica e melhoria do programa da auditoria, né, onde é necessário um monitoramento
Em alguns casos, são realizadas revisões depois das auditorias, para que o auditor possa sempre estar evoluindo e aprendendo enquanto ele desempenha a sua função, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do guia de auditoria, né? Então, o guia de auditoria é uma pessoa que é designada geralmente pelo coordenador do sistema de gestão. Então, ele é um funcionário da empresa que está sendo auditada. E a tarefa dele é acompanhar e orientar o auditor na circulação por dentro da empresa, né? Porque o auditor não conhece todos os setores, onde fica, tudo isso dentro da empresa. Então, o guia tem essa função. Esses indivíduos, né, essas pessoas, devem ser consideradas pessoas neutras, né? E elas não podem influenciar a auditoria em momento nenhum. No caso de empresas de menor porte, geralmente o próprio coordenador pode ser esse guia, né? E na ISO 9001, ela estabelece como recomendável que o guia de auditoria ajude a equipe de auditoria e haja a pedido, né, que faça as coisas a pedido do líder da auditoria. E aí as responsabilidades do guia pode incluir alguns pontos como estabelecer contatos e programas para entrevistas, organizar visitas para partes específicas do local ou da organização, assegurar que regras relativas à segurança no local e procedimentos de segurança sejam conhecidos e respeitados pelos membros da equipe de auditoria, testemunhar a auditoria em nome do auditado e fornecer esclarecimento ou ajuda na coleta de informações. Então, nesse contexto, esse profissional que recebe a função de guia, né, precisa conhecer o processo da empresa e todas as pessoas que estejam envolvidas, né, nesse processo da empresa, ok? E também tem que ter ali habilidades de se relacionar, né, com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, né? Então ele tem que conseguir conversar desde o pessoal que trabalha lá na fábrica até com um diretor da empresa que vai receber essa auditoria, ok? E aí, pessoal, a competência, né, do nível de proficiência necessário, que é diferenciado para vários níveis de participantes de um processo de auditoria, né? Então a gente geralmente divide aí em 4 níveis, né? Onde o nível 1 requer habilidade, requer não, né? É necessário habilidade e conhecimento, né? São indispensáveis. Nível 2, habilidade e conhecimento são recomendáveis. Nível 3, habilidade e conhecimento são interessantes. E nível 4, habilidade e conhecimento são prescindíveis, tá? E aí o cruzamento dos perfis de profissional com a necessária ênfase em habilidades e conhecimentos, a gente tem nesse quadro aqui, né? Então a gente tem ali as competências, as funções e o cruzamento dessas matrizes, a gente coloca os níveis necessários, né? Então, por exemplo, um auditor quanto à objetividade, né? O auditor líder, o auditor, o especialista, o em treinamento e o gestor de programa tem que ter habilidade e conhecimento indispensáveis. Quanto à capacidade de resolução de conflitos, o auditor líder tem que ter habilidade e conhecimento indispensável. O auditor já pode ter habilidade e conhecimento recomendável. O auditor especialista, habilidade e conhecimento são interessantes ele ter. O auditor em treinamento, habilidade e conhecimento são prescindíveis. E o gestor do programa também, habilidade e conhecimento são indispensáveis, tá? E aí a gente segue para as outras competências, né? Conhecimentos ambientais e de segurança e saúde ocupacional, conhecimento sobre padronização, requisitos legais, controles internos, ética, né? Então tudo isso são questões, né? São competências que nem todas as pessoas que participam da auditoria precisam realmente ter, né? E é por isso que a gente utiliza essa matriz de competências aqui, beleza? Então, pessoal, assim como na criação de um projeto, né, dando um exemplo para vocês, a definição de quem, como e quando são papéis que são decididos pelo coordenador. Por quê? Porque é a responsabilidade dele conhecer os membros que ele tem ali na equipe. Então, um exemplo bem simples e bem genérico de coordenação de equipes é a seleção de pessoas que sejam altamente competentes e altamente de confiança para realizar um projeto. Por quê?
Porque dentro da construção desse projeto, a gente tem vários e vários imprevistos que podem acontecer, né? E em muitos casos podem e devem ser resolvidos de imediato. Por quê? Se nós não resolvermos algum problema de imediato, esse dano que pode ser causado ao projeto pode ser muito maior do que se a gente resolver de imediato, tá? Eu vou pular um intervalo, a gente segue falando aqui, depois a gente faz o intervalo, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de equipes de trabalho, ok? Então, pessoal, desculpa perguntar, alguma dúvida aqui em coordenação de equipes, pessoal? Coordenar uma equipe exige muita responsabilidade de um auditor, em relação ao auditor líder e o auditor comum, né? Mas quem lidera a equipe é o auditor líder, né? Exatamente isso. Cada um tem a sua função, tem as suas responsabilidades e tem as suas competências dentro da equipe, né? O auditor comum, ele obedece o que o auditor líder fala, né? Exatamente. Ele obedece as ordens. Tipo, o auditor líder é o chefe dele. E o auditor comum é o funcionário. Perfeito. É nesse padrão aí. Show de bola. Então tá. Vamos falar um pouquinho agora de desenvolvimento de equipes de trabalho, tá? Então, pessoal, a equipe de trabalho, consequentemente, né, acaba sendo um fator fundamental para o desempenho do processo que envolve aí uma empresa, né, de maneira geral, ou não importando o tamanho da empresa, faturamento, etc. Por quê? Porque a equipe de trabalho é quem vai ser reunida e dividida, né, para gerar todos os bens e todos os serviços que estarão envolvidos com os objetivos finais daquela empresa, certo? Então, a equipe de trabalho acaba sendo aí um fator fundamental para o desempenho do processo que envolve uma empresa. Por quê? É a equipe de trabalho. Opa, repetiu, né? Então, para realizar essa coordenação da equipe, será selecionado um funcionário que é a pessoa mais capacitada e tem o maior conhecimento da empresa. Geralmente é assim que acontece, tá? Então, a motivação das pessoas acaba sendo um tema, né, que está muito relacionado à equipe de trabalho, onde todos os indivíduos que estejam envolvidos no trabalho possuem as suas próprias necessidades e os seus próprios desejos. Então, são motivados por diferentes fatores, né? Nem todo mundo é motivado pela mesma coisa. Então, entre os diversos fatores que influenciam a motivação das pessoas, a gente tem dois que pode ser muito bem sucedido quando utilizarmos para motivar os envolvidos em uma auditoria, se a gente conseguir implementar isso de uma forma eficiente e eficaz, que é criatividade no trabalho e incentivo financeiro com metas. Então, muitas pessoas, pessoal, incluindo os auditores, são motivados por um certo grau de criatividade ali nos seus dias a dias de trabalho e também em outros aspectos das suas vidas. Na auditoria, a criatividade ela pode significar a liberdade de a gente conseguir buscar novas abordagens para auditar algum determinado processo, para aprender novas tecnologias, novas ferramentas e novas técnicas, né? E tudo isso com o objetivo de a gente ganhar novas certificações, criar novas ferramentas de treinamento, realizar novas pesquisas e escrever sobre os resultados que a gente obteve, né? Então isso também pode gerar uma certa motivação, né? E às vezes, pessoal, o risco de permitir esse tipo de criatividade pode acabar não resultando, né, na implantação mais eficiente desses recursos da auditoria. Porém, se a gente aplica esse tipo de coisa dentro das restrições razoáveis, a capacidade de a gente praticar essa criatividade pode acabar muitas vezes produzindo recompensas extremamente significativas para a empresa por meio de algumas soluções muito criativas, tá? E aí, pessoal, na medida em que todas as pessoas vão se desenvolvendo no trabalho, os resultados decorrentes de uma abordagem autoritária no gerenciamento da auditoria vão ser inevitavelmente, tá? Com certeza vai acontecer, menos eficaz do que uma abordagem mais flexível.
Então, é extremamente difícil, pessoal, funcionar com eficácia um tipo de ambiente que seja mais autocrático, né? Que seja mais ditatorial. Então, espera-se, né, que a maioria dos auditores acabe incentivando ou até mesmo exigindo pelo menos um certo grau de criatividade nas funções de cada auditor que vai se responsabilizar ali pela sua equipe de trabalho. Depois a gente vem para os incentivos financeiros, né? Então, esses incentivos financeiros podem acabar sendo uma grande oportunidade, né, de agregar motivação na equipe de trabalho. Então, um departamento que esteja relacionado à auditoria, ele pode aplicar um bom plano de incentivo financeiro ali para a sua equipe de trabalho, conforme ela vai seguindo. Esses incentivos podem ser emitidos em sigilo, de forma com que cada colaborador da equipe receba ou não, certo? Sem que isso seja falado para todas as pessoas da equipe, né? E que esse incentivo seja mantido em segredo. Essa é uma forma de aplicação de um plano de incentivo financeiro, onde o colaborador acaba desenvolvendo o seu trabalho em prol de ser beneficiado com a motivação. Então, esse plano ele pode ser desmotivador, né? Em alguns casos a gente imagina, né? Ah, quando que dinheiro pode ser desmotivador? Pode ser. Ele pode ser desmotivador caso o colaborador espere por um incentivo no próximo ano e não consiga obter ele, né? Então tem que deixar as coisas bem claras. Existem outros tipos de plano de incentivo financeiro que podem ser sim aí uma excelente ferramenta motivacional que vão abrangendo a motivação de maneira completa da equipe que está ali trabalhando. O plano de incentivo financeiro por participação, que é um outro tipo, né? Ele pode ser desenvolvido aí em conjunto por uma equipe de projeto de membros de toda a empresa. De toda a empresa. Mas esse plano tem que estar sob a direção de um consultor profissional, que é ele quem vai desenvolver e implementar esse plano de incentivo. Então, os participantes do plano de incentivo incluem toda a equipe de trabalho, né, como supervisores, gerente, diretor e profissional não administrativo e também os auditores. E esse tipo de plano de incentivo financeiro por participação se baseia no incentivo financeiro anual dos participantes em 3 critérios, tá? Desenvolver a habilidade da auditoria, desenvolver as habilidades da auditoria é fundamental, tá? Quando a gente fala de capacitação, em 3 critérios, né? O primeiro é capacitação, desculpa. Desenvolver as habilidades da equipe da auditoria é extremamente fundamental para executar o processo de auditoria e contribuir para a satisfação do auditor. Então, os auditores que sentem, né, que a sua empresa está investindo em sua capacidade de trabalho, tem taxas de retenção mais altas, né? As pessoas ficam mais nas empresas. Então, simplificando, tá? O desenvolvimento da equipe de auditoria é um ótimo negócio, tanto para o auditado quanto para o auditor. A capacitação da equipe de trabalhadores acaba sendo uma atividade extremamente necessária e extremamente benéfica, né? Então, organizar esse programa abrangente de treinamento para auditores e todos os indivíduos que estão ali na equipe acaba trazendo resultados muito mais otimistas para a execução do trabalho. Os líderes, pessoal, de auditoria sempre têm que priorizar o desenvolvimento da sua equipe, com o objetivo de conseguir manter a relevância da sua equipe e desenvolver habilidades apropriadas, né, para serem abordadas no processo de auditoria e, em consequência, acabar agregando valor para a empresa que está sendo auditada. Depois de determinar quais são as necessidades de capacitação da equipe de auditoria, esses líderes, né, precisam fazer o currículo de treinamento de forma independente ou com a ajuda de recursos humanos. Então é muito necessário que toda a equipe entenda o propósito do treinamento, ou seja, saber como isso os beneficiará em seus empregos e também como beneficiará nas aspirações e nas carreiras. E aí nós temos 3 tipos de capacitação: capacitação online, capacitação no ambiente de trabalho ou experiencial. Peraí, pessoal. Precisei dar um espirro aqui, peraí.
O treinamento de departamento pode ser personalizado, né, pessoal? De muitas opções existentes, né? Então, a gente vai personalizar de acordo para suprir as necessidades específicas da equipe de trabalho, como, por exemplo, capacitações em salas online. Então, pessoal, felizmente, hoje em dia nós temos muitas plataformas online para escolher, né? Como, por exemplo, essa que vocês estão utilizando, né? Que oferecem vários provedores para a gente criar as próprias salas, ambientes sigilosos, onde todo mundo pode fazer essa capacitação. Se a gente tiver necessidade específica, né, como um treinamento de integração, a gente pode usar os nossos próprios cursos de treinamento usando algum tipo de tecnologia online. E isso, obviamente, vai depender de como a empresa vai lidar com a capacitação da sua equipe, levando sempre em consideração que, independente da forma, essa capacitação é de grande importância para a qualidade do trabalho realizado por toda a equipe. A capacitação no local de trabalho nem sempre é realizada, mas é uma oportunidade de aprendizado que a gente tem um maior impacto. Por quê? Porque essa aplicação de conceitos em ambiente de trabalho vai enfatizar ainda mais a capacitação da equipe que está envolvida ali, e isso acaba se tornando uma ferramenta extremamente poderosa e de grande importância. E aí, pessoal, para que esse tipo de treinamento funcione, é necessário a contribuição e supervisão adequada do gerente, né? Para a gente conseguir garantir que o auditor esteja atingindo ali os seus objetivos, mantendo a eficiência e melhorando os relacionamentos e a reputação dos departamentos que estão envolvidos naquele processo. E também, pessoal, muitas pessoas, essa questão da capacitação no ambiente de trabalho é importante porque muitas pessoas aprendem fazendo. Mas essas oportunidades de praticar, elas podem acabar sendo bastante escassas, porque as empresas estão atualmente em transição, ou porque o plano de auditoria inclui necessidades previstas para tópicos que ainda não vieram se manifestar, né? Então, nesse caso, os líderes podem acabar criando algumas simulações para essas experiências por meio de estudos de caso e exercícios, como eu faço aqui na sala, né, para abordar as habilidades que serão necessárias para a equipe. Os estudos de caso são muito utilizados e, portanto, estão amplamente disponíveis. Os líderes de auditoria podem criar os seus próprios estudos de caso com base em exemplos de auditoria anteriores, talvez até mesmo aproveitando alguns membros da equipe que participaram dessas auditorias originais para ensinar esses casos, tá? Quanto à comunicação, pessoal, essas melhorias que a gente proporciona por meio da auditoria, elas estão intimamente ligadas aos esforços para a gente conseguir aprimorar a comunicação e a transparência do auditor. Esse auditor, ele trabalha sempre formulando questionamentos e absorvendo informações de todos os setores da empresa auditada, analisando todos os processos que estejam relacionados com o objetivo daquela auditoria. Então, os processos de comunicação, eles podem ser aplicados na auditoria de maneira formal ou de maneira informal. Isso tudo vai depender de como o auditor vai se relacionar com a empresa. Então, os processos de comunicação de uma auditoria, eles são definidos de forma estratégica. E ali entre os seus objetivos, tal de construir um poder de avaliação e de determinar o valor sendo agregado para a instituição. Entre os métodos de comunicação de auditoria, a gente pode citar alguns, né, como entrevistas, né, que vão permitir que os auditores conduzam a auditoria para entender melhor os processos de trabalho que estão envolvidos na auditoria. Essas entrevistas, elas possibilitam que os entrevistados forneçam um senso de qualidade de como as práticas são realizadas e de como a empresa trata as comunicações. Também pode ser por meio de pesquisas, né? Essas pesquisas, elas podem ser administradas de forma fácil e rápida para todos os funcionários da empresa em um espaço de tempo curto. Isso permite uma padronização na pesquisa e uma comparação entre respostas. A gente também tem
análise de incidentes, onde a equipe é solicitada a descrever, por meio de um questionário, alternativas específicas e eficazes, obtendo comunicação com todos os envolvidos no processo. Então, o objetivo nesse caso é coletar exemplos de experiências que os funcionários consideram mais memoráveis, para eles conseguir visualizar como práticas de comunicação são realizadas no contexto do processo. Também temos análise de rede. Essa é uma que ganhou muita popularidade, né, nos últimos anos, como método para examinar o quê? O fluxo de informação ou os canais e relacionamentos aonde essas informações são trocadas. Então a gente pergunta para os funcionários com quem eles falam e o porquê eles falam dentro da empresa, né? E esse caso também revela a estrutura de comunicação da empresa, que muitas vezes pode ser muito diferente de outras empresas, né? E a gente também tem a observação do participante. Esse é um método que envolve aí os indivíduos em suas práticas de trabalho, ou seja, como é que o colaborador está desenvolvendo a comunicação sobre a operação, né, sobre o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, assim, a pessoa realiza auditoria, que realiza auditoria, né, de atividade, vai relacionar tudo isso, né, com o dia a dia do trabalhador ali, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala de comunicação, a gente tem algumas habilidades de trabalho em equipe, né, que são compostas de muitas outras habilidades pessoais, né, que podem trabalhar para desenvolver ao longo do tempo. Primeiro é a comunicação, que a comunicação é a habilidade, né, de se comunicar de maneira clara e eficiente, e é uma habilidade extremamente crítica no trabalho em equipe, quando a gente trabalha com outras pessoas, né? É muito importante que a gente compartilhe pensamentos, ideias, informações importantes e relevantes. Depois a gente tem a responsabilidade, que durante e dentro de uma dinâmica de trabalho em equipe, é importante que as partes envolvidas entendam o trabalho pelo qual são responsáveis e se esforcem para concluir as tarefas dentro do prazo e padrão esperado, né? Depois a gente tem a honestidade, que é praticar a honestidade e a transparência no trabalho. Pode significar resolver um desacordo, explicando que você não foi capaz de concluir uma determinada tarefa a tempo ou compartilhando atualizações difíceis. Empatia, que é ter empatia pelos seus colegas de equipe, pode permitir que você entenda melhor os seus motivos e sentimentos, né? E a colaboração, que ela é crucial para trabalhar com outros companheiros de equipe para compartilhar melhor as ideias e resolver melhor os problemas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Trabalhar em equipe é um saco. Às vezes é difícil, né? Quando a gente não se dá bem com a equipe, é difícil. Exatamente. Por isso que eu gosto de trabalhar sozinho. Entendi. Tá certo, então. É um porre. Então tá, pessoal. Então agora nós vamos fazer um intervalinho aí e na volta nós vamos ver alguns exercícios para a gente fazer, tá bom? Até daqui a... Vou dar uns... Até 4 horas, tá bom? 3 horas aí no caso, né? Até as 15 horas o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fechou.
Pessoal amado, vamos fazer a lista de exercícios, então. Como é que vai ser a lista de hoje, tá? Vocês estão se aproximando, já era para vocês terem feito a prova do SAEP, né? Ela foi adiada ali para outro dia, tá? E aí, como vocês estão se aproximando de fazer essa prova, eu resolvi fazer uma lista de exercícios de conteúdos dessa unidade curricular, mas com as questões no estilo SAEP. O que isso quer dizer? Questões que tenham um contexto, que falem um pouco do que vocês precisam responder, né? Tudo isso. Então, elas são umas questões um pouco mais longas, tá? E aí eu fiz uma lista de exercícios desse jeito, tá? Todas são de escrever, tá? São 6 questões. Eu vou colocar aqui na tela, mas eu não vou conseguir colocar todas na tela, porque elas são um pouquinho mais compridas, tá? Então eu vou mandar o link para vocês, para que vocês possam abrir aí também, tá? E possam fazer a lista de exercícios, ok? Vocês podem ver, né? Ó, ela é um pouco mais longa que o normal das listas que eu tenho passado, né? Então temos 6 exercícios, né? Ó, peraí, eu não consigo passar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então todas têm contexto, tá? Se vocês quiserem, podem entrar pelo link. Se vocês quiserem olhar pela tela, também dá. E só me avisem quando vocês terminarem. E aí eu vou passando para baixo aqui para vocês lerem as outras questões, tá bem? Vou dar 40 minutos para vocês fazerem, então até as 4h40. Às 4h40 a gente volta e corrige, beleza? Bons exercícios para vocês e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Já colocou a lista de exercício? Que isso? Oi, Renan? Já colocou a lista de exercício? Isso. Botei o link ali. Só que não dá para botar tudo na tela porque ela é um pouco mais extensa, tá? Aí é bom entrar pelo link. Até que horas? Até 4h40. Dá tempo. Rapidão. Beleza, então.
Deixa eu só abrir o Google Docs aqui. Não, tu pica, mas não cai. Ei, professor, tá no livro isso aqui? Oi, desculpa. As questões estão no livro? Estão no livro, é para estarem no livro. Eu vou dar uma olhada. Beleza.
Mas essa questão é osso demais de achar no livro, tem que pesquisar na internet. Como? Essas questões são muito osso de achar no livro, eu tinha que pesquisar na internet. A intenção era essa, né? Porque são questões que vocês podem encontrar lá na prova do SAEP, entendeu? Na real, eu fiz a prova ontem, o pessoal tá fazendo agora à tarde também. Ah, fez ontem? Ah, tá. É que eu achei que não tinha data ainda. Eu terminei. Terminou a lista? Uhum. Então tá, então vamos corrigir então. Aí liberamos mais cedo. Vamos lá. Pergunta 1. As auditorias de qualidade são procedimentos sistemáticos realizados para avaliar e garantir que as operações e processos de uma empresa estejam em conformidade com padrões estabelecidos e requisitos regulatórios. Uma das ferramentas que pode ser utilizadas para a investigação das causas das não conformidades integradas é... Diagrama de causa e efeito, diagrama de Chikawa. Perfeita resposta. Essa é a resposta correta. Pergunta número 2. Para a validação do plano de auditorias, o auditor necessita desenvolver a sua própria ferramenta, com a qual auditará todos os elementos que influenciam no processo: documentos, equipamentos, itens e pessoas. A aplicação deve ser feita após o preenchimento da matriz de planejamento. Qual ferramenta é adequada para a descrição acima? A lista de verificação com a qual auditará todos os elementos que influenciam o processo de documentos, equipamentos, itens pessoais. A aplicação da lista de verificação deve ser feita após o preenchimento da matriz de planejamento. Essa eu achei no livro. Perfeito. Não, mas está certinha a resposta. É isso aí mesmo. Pergunta 3. Você é o gerente de qualidade de uma fábrica de produtos de dispositivos eletrônicos. Sua empresa está comprometida com altos padrões de qualidade e conformidade regulatória, devido à importância da segurança e confiabilidade dos dispositivos que fabrica. No entanto, a indústria eletrônica está sujeita a regulamentações rigorosas e mudanças tecnológicas constantes. Como parte de suas responsabilidades, você lidera auditorias regulares para avaliar a conformidade dos processos de fabricação e garantir que a empresa esteja acompanhando as melhores práticas do setor. Pergunta: durante o processo de rastreamento de auditorias, o que é o principal objetivo desta avaliação? O principal objetivo do rastreamento em auditorias da qualidade é garantir a conformidade dos processos, produtos e sistemas com padrões regulatórios e de qualidade previamente estabelecidos. Esse rastreamento é crucial para verificar as evidências objetivas, identificar áreas problemáticas, propor ações corretivas e assegurar melhorias contínuas dos processos. As auditorias também ajudam a identificar as práticas exemplares que podem ser replicadas em outras áreas da empresa. Esse processo de auditoria pode incluir auditorias de processo, produto, sistema, onde cada uma tem foco em diferentes aspectos de organização. Além disso, o rastreamento permite acompanhar o desempenho ao longo do tempo, garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com normas internas e externas, como outros padrões ISO. Perfeito. Certinha a resposta. Show de bola. Parabéns. Tá bem completo. Pergunta número 4. Opa, 4 não, né? É a número 4. A 4, é 4. Você trabalha como gerente de garantia de qualidade em uma grande empresa de fabricação de produtos farmacêuticos. Durante a avaliação de um plano de auditoria, o seu principal objetivo é garantir que a auditoria seja realizada de maneira eficaz e eficiente. Isso inclui avaliar o escopo da auditoria para garantir que abrange as áreas críticas de conformidade e qualidade. Durante a avaliação de um plano de auditoria, qual é o principal objetivo? O principal objetivo de avaliar um plano de auditoria é garantir que a auditoria seja conduzida de forma a alcançar seus objetivos de maneira eficiente e eficaz. Isso significa que a auditoria deve ser capaz de identificar e avaliar riscos, assegurando a conformidade com os requisitos legais e regulamentares, além de fornecer informações confiáveis para tomar as decisões. Perfeita resposta, corretíssima. Número 5. Imagine que você acabou de ser contratado como gerente de controle interno em uma grande empresa de manufatura. Sua principal responsabilidade é estabelecer e supervisionar um programa de auditoria abrangente para a organização. Como parte desse novo cargo, você está revisando a estrutura e os objetivos do programa de auditoria com sua equipe.
Para garantir que todos compreendam a importância e os objetivos do programa, você decide realizar uma reunião de treinamento. Durante a reunião, um dos membros da equipe pergunta: qual é a principal finalidade de um programa de auditoria? A finalidade de um programa de auditoria é fundamental para entendermos o papel que desempenhamos na empresa. Em resumo, a principal finalidade de um programa de auditoria é garantir a confiabilidade das informações e a eficiência dos processos e conformidades com as normas regulamentadas. Perfeita resposta, bem completa também. E a última pergunta é: imagine que você acabou de ser contratado como gerente de controle interno em uma grande empresa de manufatura. Sua principal responsabilidade é estabelecer e supervisionar um programa de auditoria abrangente para a empresa. Como parte desse novo cargo, você está revisando a estrutura e os objetivos do programa de auditoria com a sua equipe. Para garantir que todos compreendam a importância e os objetivos do programa, você decide realizar uma... eu acho que esse aqui tá errado, né? Tá brincando? O que tu colocou? Tá, você perguntou qual é a ação corretiva apropriada a ser tomada. Uhum. Ela tá em qual questão? Pois é, agora que eu notei. Qual a ação corretiva mais apropriada tomada? Porque, tipo, é a mesma questão da anterior, né? Ué? Deixa eu ver se eu copiei errado. Ou não. Deixa eu ver. Uma das ferramentas. Qual a ferramenta adequada para a descrição assim? Número 6 eu acho que não tem resposta mesmo. Mas eu coloquei uma resposta breve. Durante o processo de rastreamento, auditoria, o que é o principal objetivo de avaliação? Durante a avaliação de um plano de auditoria, qual é o principal objetivo? Vamos ter contratado o gerente. Acho que não. Acho que não, né? Não. Qual é a ação corretiva mais apropriada a ser tomada? Não tem nada a ver a pergunta com a questão com a pergunta. Meu Deus do céu, depois eu tenho que arrumar isso aqui. Tá, imagine que você acabou de ser contratado como gerente. É que não tem um problema, entendeu? Pera aí. Imagine que você acabou de ser contratado como gerente. Tá. Reunião de treinamento. Tá. É a mesma questão da anterior, só que não tem um problema. Você decide realizar uma... velho. Putz. Entendeu? Tá, eu coloquei alinhamento de expectativas, fortalecimento de cultura, mas é a mesma coisa, né? resposta da pergunta. Então, da número 5, meu Deus. Então, faz beleza, acontece. Acontece. Meu Deus. Beleza, então, pessoal. Por hoje era isso. Estava corretíssimas as tuas respostas, Renan, tudo certinho. Obrigado. Um ótimo final de semana para vocês, bons estudos aí, bom descanso. E semana que vem estaremos aí novamente para a 8ª webconferência, tá bem? Tamo junto, professor. Valeu, pessoal. Até sexta. Um abraço, até sexta.